Bom dia, bom dia, bom dia com Cristo a todos vocês, que Deus esteja contigo e com toda a tua família. Que a bênção do Senhor caia sobre você e todos os seus. Que as suas esposas sejam cada vez mais fiel e guerreira, seu sustento de vitória, e que você seja um varão de vitória, dando amor, respeito e carinho à sua esposa. Trate bem uma mulher. Trate a mulher muito, muito, muito bem. Você que é homem de verdade. Porque ela não é apenas sua esposa, sua namorada, sua amiga, sua companheira. Ela é o seu sustento, o seu alicerce. Você sobe se ela tiver de comum acordo com você, com o teu carinho, o teu respeito, e a tua prosperidade será grande. Se você a maltrata, tenha certeza que tu cairás. Cairás e vai ser difícil se levantar. Então ame, respeite tua esposa, tua noiva, tua namorada, tua companheira. Seja feliz, vamos junto? Vamos lá, continuando a história de Davi. Quando Davi, então, com seus irmãos, jantaram com José. O que José fez? José deu aquele medo deles todos, José fez com que eles voltassem, né, e buscassem seu irmão caçula, deixando um dos seus irmãos preso, dizendo que se ele não trouxesse o irmão caçula, ele mataria. Por que isso? Porque José, quando foi o caçula e é de uma outra mulher, não é da mesma mãe dos seus irmãos, então eles fizeram o que fizeram com José, eles escravizaram ele, bateram, machucaram, jogaram no poço, fizeram aquilo tudo, né? Mas a mão de Deus já estava preparada para poder trazer José, que já tinha uma história escrita pelo Senhor. Qual era a história de José? Passar por todas essas provações, não reclamar, aceitar, lutar, guerrear, fortificar sua fé. Ainda trouxe pessoas para o cristianismo. José ainda trouxe pessoas, um amigo dele, para se tornar um cristão, crer em Deus. Assim como o próprio faraó passou também a crer em Deus, porque ele viu que o Deus de José era um Deus único, forte e perfeito. Então foi assim a história de José. Então o que ele fez? Mandou matar a melhor ovelha e fez um tremendo almoço para poder se revelar para os seus irmãos. E disse ele, ele perguntou como estavam, e disse ele, como está o meu pai? Como é que está as coisas lá? Ele, o seu pai? Aí ficou todo mundo de boca aberta. Ele, sim, porque eu sou o vosso irmão. Então José confessou para ele que era irmão deles, e eles ficaram todo mundo de boca aberta, sem saber o que fazer. José foi, almoçou com eles, encheu seus fardos de comida e disse, vá, leva o meu pai para vir para cá, porque nós ainda vamos ter um bom tempo, tem mais 5 anos, já tinha se passado 2 anos, mais 5 anos de fome, e vai ser uma miséria total, e eu tenho como sustentar vocês. Venha para cá que tem terra para vocês, e vocês vão poder criar suas criações, suas ovelhas, e fazer o seu plantio. Então traga meu pai. Então José dá-se a conhecer a seus irmãos e faz com que eles caiam de joelhos e se arrependem. Olha, me perdoa tudo que houve, tudo que aconteceu. E José falou, não guardo mágoa nenhuma, porque isso já estava previsto, tinha que acontecer, era o que Deus queria, e eu não tenho nada a reclamar, somente agradecer. Então diz, então José não se podia conter diante de todos e falou para ele, fazei sair daqui a todos o homem, e ninguém vai ficar. Chamou ele sozinho e confessou que era irmão dele. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai. E aí eles tremeram na base. Foi o momento que José falou para eles. Então eles disseram que sim, e agora, pois, vão e vos alegrai-vos. Diga para o meu pai que vai estar tudo bem. E eles foram então para dar a notícia para o pai deles. E assim, não fostes vós que me envias para cá, senão Deus que me tem posto por pai do faraó. Ou seja, ele quis dizer que toda aquela circunstância, tudo aquilo que ele passou, foi Deus que o fez, e o fez colocar diante do grande faraó. Ele então se tornaria praticamente como se fosse pai da família. Então ele realmente era o primogênito que merecia todo aquele carinho que o pai dele começou lá no começo a dar para ele. E quando o pai dele começou a lhe dar toda a estrutura de sabedoria, de inteligência, de matemática, de oração e fé em Deus, porque o pai dele já tinha na sua mente, tá? Já tinha no seu coração as palavras do Senhor para prepará-lo para poder acontecer o que aconteceu. Então, para dar continuidade à vida e à família, tá? O clã, né, de Israel, que é o pai deles, precisava de um guerreiro forte, um cara inteligente. E um dos irmãos deles conseguiu o que José conseguiu. E José que deu continuidade à família, que depois, então, seus irmãos vêm, têm seus filhos, casam, e a prosperidade vai chegando na família e vão crescendo. Mas o faraó ouve falar dos irmãos de José. E essa notícia ouviu-se na casa do faraó, dizendo, os irmãos de José são vindos e pareceu bem aos olhos do faraó. Então o que acontece? José foi ao faraó e disse para ele, meus irmãos, meu pai,
vou vir para cá para o Egito, e eu quero dar proteção a ele. E o faraó deu toda a guarida, né? Então os filhos de Israel cresceram, prosperaram, foi muito legal. E despediu-se então da cidade, os seus irmãos, e partiu para dizer ao seu pai a nova alegria que eles estavam tendo de saber que José era realmente o segundo homem do Egito, né? O faraó tinha colocado ele como o seu braço direito. E como José comprou toda a terra do Egito para o faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. Do modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleceram por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra do Canaã pelo trigo. O que José fez? Ele começou a vender o trigo e comprar terras para enriquecer mais ainda o faraó. E o faraó estava rindo de orelha a orelha, né? O cara era um tremendo administrador. O José foi preparado por Deus para não ser apenas um homem da história bíblica, mas sim o administrador daquela época, trazendo com que o faraó comprasse toda a terra de Canaã para que o Egito crescesse cada vez mais e a prosperidade fosse se tornando cada vez maior. Então, em Gênesis, sobre a história de José, é isso aí, que José, então, cresce a família, o clã absorve muita riqueza, e assim vem a história dele, e aquele cara que foi excomungado pela família, foi jogado fora, lançado dentro do poço, foi escravizado, apanhou. Na hora que ele teve meio sucesso da vida dele, onde um homem confiou nele, o capitão da guarda, né, o Potifar, e a mulher do Potifar me faz o que fez, tá? E a história da mulher do Potifar também é legal, aconselho vocês a dar uma olhadinha na Bíblia. Potifar manda cortar-lhe o nariz. Então vocês prestem bem atenção que a coisa era séria. E assim então foi a história de José, e Jacó abençoa José e seus filhos. E aí então começa já a última saga, porque José vai acabar tendo a morte de Jacó, né? E o seu pai também vem a falecer, e a história de José dentro do Egito e da Bíblia é uma das histórias realmente bonitas, igual a história de Jó praticamente, pelo sofrimento que ele teve, pela fé, pela confiança que ele teve num Deus que é o que eu passo para vocês. Já esse Deus ele é tão onipotente, tão presente, tão forte, que ele não deu sua cara. Então ninguém, o único que teve a sensação de estar mais próximo de Deus foi quem escreveu os 10 mandamentos. Então ele esteve na montanha, e ao fazer os 10 mandamentos, com o fogo que surgiu, ele viu Deus pelas costas, não viu a face do Senhor, tá? Que foi Moisés. Então vocês saibam bem que o Senhor, se ele desse o seu rosto, se ele fosse preto, todo mundo queria ser preto; se ele fosse branco, todo mundo queria ser branco; se fosse amarelo, todo mundo queria ser amarelo. Então ele não distinguiu cor. Então essa bobeira de raça aí é uma idiotice, uma imbecilidade dessas pessoas que, eu não sou preto, eu não sou branco, eu não sou louro. Isso é idiotice. Deus te vê por dentro, não por fora. Bom, amanhã estamos juntos de novo. Vem comigo. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho para poder dar sequência à história bíblica, e continue lendo aí, cara. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está junto. Vem comigo.